Olá pessoal, o professor Matheus aqui, certo, do projeto Conexões Saberes. Bom, vamos dar início a mais uma aula. A aula de hoje a gente vai abordar o conceito de regra de 3, o assunto que vocês mais gostam, certo? Mas que ele requer um pouco de atenção, beleza? E nem sempre vai dar para resolver todos os problemas com regra de 3. Bom, antes de a gente falar sobre regra de 3, a gente tem que saber o conceito de grandezas. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado, beleza? Então, por exemplo, eu posso comparar a velocidade com o tempo, posso comparar a quantidade de operários de uma empresa, certo? Então, todas essas coisas são grandezas. Bom, vão existir grandezas diretamente e inversamente proporcional. Então, vamos ver qual é a diferença entre grandeza diretamente e inversamente proporcional? Então, pensa comigo assim. Eu, professor Matheus, certo? Quanto mais eu trabalho, vocês concordam comigo que mais eu deveria receber? Então, quanto mais eu trabalho, mais eu recebo. Então, a grandeza, quantidade de trabalho, e a grandeza dinheiro são diretamente proporcionais. Porque, tipo, se uma cresce, quanto mais eu trabalho, mais eu recebo. Então, elas crescem proporcionalmente. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais é da seguinte maneira. Pensa da seguinte forma. Eu quero percorrer uma certa trajetória, beleza? Vocês concordam comigo que quanto mais rápido eu corro ou eu caminho, menos tempo eu gasto? Vamos lá. Se eu aumentar a minha velocidade, menos tempo eu vou gastar para fazer aquele determinado percurso. Então, enquanto uma está subindo, a outra está descendo. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Bom, trouxe para vocês aqui alguns exemplozinhos, certo? Só para a gente ir treinando. Assinale as grandezas abaixo se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, a primeira, velocidade e tempo. Então, percebam, quanto mais eu aumento a minha velocidade, certo? Menor o tempo vai ser para eu percorrer aquele certo trajeto. Então, essas são grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá, velocidade e distância. Vamos lá. Perceba o seguinte, eu tenho que sempre fazer essa comparação entre as grandezas. Então, vamos supor o seguinte, eu estou caminhando, beleza? Estou caminhando, e se eu aumentar a minha velocidade, vocês concordam comigo que a minha distância vai ser maior? A minha distância percorrida vai ser maior. Quanto mais eu aumento a minha velocidade, maior vai ser a distância percorrida, beleza? Então, essas são o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá. Tempo e distância. Vamos lá. Tempo e distância. Percebam o seguinte, mesmo raciocínio, tá? Tempo e distância. Percebam, o mesmo raciocínio. Quanto maior o tempo, certo? Por exemplo, vamos lá, novamente, eu estou lá caminhando, certo? Estou caminhando. E quanto mais tempo eu levo, certo? Maior vai ser a distância que eu vou percorrer. Quanto mais tempo eu passo caminhando aqui, certo? Maior vai ser a minha distância percorrida. Mesma coisa em uma maratona. Quanto mais tempo o cara corre, maior é a distância que ele percorre. Então, se eu aumentar o tempo andando, eu vou aumentar a minha distância percorrida. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quantidade de operários e tempo. Então, vamos lá. Imagina você, certo? Dono de uma empresa. Você tem uma certa quantidade de operários, tudo bem? Então, vocês concordam comigo que para eles realizarem algum tipo de serviço, eles vão precisar de menos tempo? Por exemplo, se eu aumentar a minha quantidade de operários, certo? Para construir uma casa, por exemplo, aumentei a quantidade de operários. Vocês concordam comigo que o tempo que eles vão levar para construir a casa vai ser menor? Então, se eu aumento a quantidade de operários, o meu tempo diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Dado esse conceito, entendido muito bem esse conceito, a gente entra na regra de 3 simples. Bom, definição. Regra de 3 simples é uma regra prática para resolver problemas que envolvam duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, a gente vai trabalhar o quê? Problemas com duas grandezas, beleza? Elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é o seguinte. Um pintor utilizou
18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros nas mesmas condições? Então, percebam o seguinte, ele fala aqui com 18 litros, beleza? O pintor pinta 60 metros quadrados. Bom, primeira coisa da regra de 3, a gente vai separar em colunas, tá bom? A minha coluna litros, beleza? E a minha coluna metros quadrados. Então, com 18 litros, eles pintam 60 metros quadrados. Aí a pergunta é, com 450 metros quadrados, serão necessários quantos litros de tinta? Então, vamos fazer a comparação aqui das grandezas. Vocês concordam comigo que se eu aumentar a quantidade da minha superfície, aumentei a quantidade da minha superfície, certo? Que eu vou pintar, vocês concordam que eu vou ter que gastar mais tinta? Então, se eu aumentar a grandeza metros quadrados, a área da superfície, eu tenho que aumentar a grandeza litros. Então, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então, se elas são diretamente proporcionais, eu não mexo em nada. Fica bonitinho, eu monto minha regra de 3 do jeito que está. 18 sobre x vai ser igual a 60 sobre 450. Então, percebam, isso aqui é uma fração, não é? Então, se isso aqui é uma fração, eu posso simplificar ela. Simplificando por 10, ó, eu anulo esses dois zeros. Então, eu tenho o seguinte, meio pelos extremos, eu vou ter 6x, ó, 6 vezes x, 6x. Vai ser igual a 18 vezes 45. Então, x é igual a 18 vezes 45 sobre 6. Então, perceba novamente, isso aqui é uma multiplicação, não é isso? Então, eu posso simplificar o 18 por 6, beleza? Ou dividir 18 por 6. Então, x vai ser igual a 18 dividido por 6, vai dar 3. 3 vezes 45. E 45 vezes 3 é igual a 135. Bom, então, a quantidade de litros de tinta necessária para pintar os 450 metros quadrados de parede são 135 litros. Beleza? Bom, vamos para o segundo exemplo, tá bom? O segundo exemplo diz o seguinte. Márcia leu um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 6 páginas por dia, em quanto tempo ela leria o mesmo livro? Percebam que o livro é o mesmo, né? Então, em 4 dias, grandeza dias, e páginas por dia. Ela leu o livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Aí ele fala, se ela lesse 6 páginas por dia, em quantos dias ela iria terminar de ler o livro? Então percebam o seguinte, o número de páginas, ele diminuiu, beleza? Então, se eu diminuir o número de páginas, vocês concordam comigo que a quantidade de dias vai aumentar? Diminui o número de páginas, então a quantidade de dias vai aumentar. Então, enquanto uma cai, a outra aumenta. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Percebam que eu botei uma setinha aqui para baixo, não foi? Então, isso quer dizer o quê? Que se elas são grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que colocar uma setinha no sentido contrário. Então, montando a minha regra de 3, eu tenho o seguinte, eu vou conservar a minha coluna com a variável x, então, 4 sobre x, e isso vai ser igual ao quê? Percebam que eu vou ter que trocar por elas serem grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou inverter isso aqui. Ó. Em vez de eu botar 15 sobre 6, eu vou botar 6 sobre 15. Então, 6 sobre 15. E agora eu aplico meios pelos extremos. Então, percebam, 6 vezes x, ou x vezes 6, 6x. Isso tem que ser igual a 15 vezes 4, 60. Então, x é igual a 60 sobre 6, x é igual a 10. Então, em 10 dias,
ela conseguiria ler o mesmo livro, só que lendo 6 páginas por dia. Bom, pessoal, agora a gente vai ver o conceito de regra de 3 composta. Bom, a definição de regra de 3 composta é a mesma da de regra de 3 simples, mas a questão é o seguinte, na regra de 3 composta a gente vai trabalhar 2, 3 ou mais grandezas em um problema só, beleza? Então lembra, se aparecer mais de 2 grandezas, regra de 3 composta. Até 2 grandezas, regra de 3 simples. Então vamos lá. O exemplo que eu trouxe para vocês, ele é bem direto, tá bom? Então, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Perceba que no meu exemplo tem mais de 2 grandezas. Então, tem a grandeza horas, beleza? Deixa eu trocar aqui o piloto. Eu tenho a grandeza horas. Tenho a grandeza caminhões, certo? E tenho a quantidade de metros cúbicos de areia que eles descarregam. Então, em 8 horas, não é isso? 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Aí ele quer saber o seguinte, em 5 horas, quantos caminhões vão descarregar 125 metros cúbicos de areia? Então, aí vem a grande sacada da regra de 3 composta. Preste atenção aqui como é que eu vou fazer. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é comparar sempre com a grandeza que está na nossa variável x. Então, eu tenho que comparar caminhões com horas e caminhões com metros cúbicos. Tudo bem? Então, bom, percebam o seguinte, vamos lá. Primeiro eu esqueço essa minha primeira grandeza e eu vou comparar caminhões com metros cúbicos. Então, em uma certa quantidade de tempo, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Para me descarregar menos metros cúbicos de areia, eu vou precisar de mais ou menos caminhões. Então, vocês concordam que, tipo, se eu preciso descarregar menos quantidade de areia, quantidade menor de areia, então eu vou precisar de menos caminhões. Então, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Percebam, as duas estão caindo. Se eu preciso descarregar uma quantidade menor de areia, então eu vou precisar de menos caminhões. Então, setinha para baixo aqui, setinha para baixo. Bom, já fiz a minha primeira comparação. Agora eu vou comparar, ó, caminhões com horas. E eu esqueço a quantidade de areia que eles descarregam. Essa quantidade ela vai ser constante para os dois casos. Então, vamos lá. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam uma certa quantidade de areia. Se eles trabalharem menos tempo, eu vou precisar de mais ou menos caminhões para descarregar aquela certa quantidade de areia. Então, você concorda comigo que se eu diminuir a hora de trabalho dos caminhões, eu vou ter que aumentar a quantidade de caminhões para eles descarregarem a mesma quantidade de areia. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, se essa setinha está para baixo, eu tenho que colocar isso aqui para cima. Bom, e agora eu vou montar a minha equação. A coluna que está com a variável x, eu vou repetir ela aqui. Então, ó, 20 sobre x. Isso vai ser igual ao produto das outras duas colunas das minhas grandezas. Então, as grandezas que estão com o mesmo sentido da seta, eu também só repito, no caso, a quantidade de areia que eles descarregam. Então, 160 sobre 125. Então, o produto é a multiplicação. Então, essa daqui, a setinha está no sentido contrário da minha grandeza com a variável. Então, eu tenho que inverter ela. Então, 5 sobre 8. Então, resolvendo, lembra? Multiplicação de fração. Multiplico numerador vezes numerador e denominador vezes denominador.
Então, 20 sobre x vai ser igual. Bom, aí que vem a grande sacada. Percebam que isso aqui vai dar uma conta bem grande. E eu sou um cara esperto, eu vou simplificar. Como é que eu simplifico? Vocês lembram que, quando eu estou fazendo uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o valor do produto. Se eu tenho A vezes B, isso aqui é a mesma coisa que B vezes A. Então, aqui eu não tenho que multiplicar 160 vezes 5 e 125 vezes 8. Se eu trocar aqui, vai dar a mesma coisa. Então, vai ficar 160 sobre 8 vezes 5 sobre 125. Perceba que eu troquei isso aqui. Beleza? Pois a ordem dos fatores não altera o valor do produto. E agora eu vou simplificar essa minha fraçãozinha aqui. Ó. Simplifico ela por 8. Então, esse cara aqui ó, vai ser 1. E o 160 dividido por 8 vai dar 20. Simplifico essa fração por 5. Então, esse cara ele vira 1. E 125 dividido por 5, certo? Simplifiquei aqui ó, por 5. 125 dividido por 5 é igual a 25. E aqui eu simplifiquei por 8. Então, ficou o seguinte. 20 sobre x igual a 20 sobre 1 vezes 1 sobre 25. Agora ficou fácil fazer a minha multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, eu tenho 20 sobre x vai ser igual a 20 sobre 25. Então, meios pelos extremos, eu tenho o seguinte, que 20x é igual a 20 vezes 25. Então, isso quer dizer o quê? Que x é igual a 20 vezes 25 sobre 20. Então, x é igual a 25, simplificando a minha fração por 20. Então, 25 é o número de caminhões necessários para eu despejar, certo? 125 metros cúbicos, cada um deles trabalhando 5 horas por dia. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui a parte de regra 3 composta. E é isso, um grande abraço, até a próxima aula.